Com os valores obtidos, podemos traçar o gráfico S por T da queda da maçã. Os pontos A e P correspondem a nossos cálculos do espaço percorrido entre t igual a 1 e 2 segundos. Unindo A e P, obtemos uma reta secante, cuja inclinação é α. E no ponto A, tangente de α igual a 15 metros por segundo, que é a velocidade média que calculamos nesse trecho. No ponto B, tangente de α igual a 17,5 metros por segundo, que é a velocidade média que calculamos neste segundo trecho. À medida que nos aproximamos de t igual a 2, podemos calcular a inclinação das secantes nos pontos 1,5, 1,90, 1,99,0, 1,99,9. Da mesma forma, obtemos as velocidades médias. Isso foi o que vimos na tabela da seção anterior. Agora observe que no limite da aproximação dos pontos A, B, etc. para o ponto P, ou seja, quando ΔT tende a zero, a reta secante se torna a reta tangente à curva S igual a 5t² no ponto P. Essa inclinação da reta tangente no ponto P também é a derivada da curva no ponto P, pois, como vimos acima, derivada no ponto P é igual ao limite de ΔS ΔT, quando ΔT tende a zero, então igual a tangente de α. Podemos pensar na derivada também como a melhor aproximação à curva em torno do ponto, como nesta animação. Podemos agora considerar a inclinação da tangente como uma variável e obter uma nova função a qual chamamos de f' de x, ou a derivada de f de x. Então, f de x e f' de x estão intrinsecamente relacionadas, pois f de x1 é a altura da curva no ponto x1 e f' de x1 é a inclinação da curva no ponto x1. Então, fazendo y igual a f de x só por conta de notações, podemos escrever f de x1 menos f de x sobre x1 menos x é igual a y1 menos y dividido por x1 menos x igual a ΔY sobre ΔX. E o limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero é dy dx, que é igual a f' de x. Agora é só calcular esse limite para achar f' de x. Você talvez tenha percebido que temos duas definições para a derivada. A definição baseada em limites e a definição baseada em tangentes. Então vamos ver esse cálculo através de um exemplo de como obter derivadas usando esta definição. Seja y igual a f de x igual a x², vamos obter a derivada de f de x. Aplicando a definição, tomamos um pequeno comprimento Δx igual a h, determinamos o valor de f em x mais h e fazemos h tender a zero. Então temos dy dx igual ao limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Como f de x igual a x² e f de x mais h igual a x mais h ao quadrado, podemos substituir e obter o limite de h tendendo a zero, x mais h ao quadrado menos x² sobre h. Desenvolvendo essa expressão, obtemos o limite do 2x mais h, quando h tende para zero, igual a 2x, dy dx igual a 2x. Então, por exemplo, no ponto x igual a 2,5, a derivada é f' de x igual a 2x igual a 2 vezes 2,5 igual a 5, que é também a tangente do ângulo α, e portanto α é o arco cuja tangente é 5
então α igual a 78,69 graus. No ponto x igual a 1,5, a curva claramente sobe mais devagar, o que implica uma derivada menor. Assim, fica claro que a derivada representa a taxa de variação de um processo. Por exemplo, a taxa de variação entre o espaço percorrido no tempo em um determinado instante é a velocidade, e a taxa de variação da velocidade no tempo em um instante é a aceleração, que é também a segunda derivada da velocidade. Mas isso já é uma outra conversa. Existem diversas notações para a derivada. Em particular, a notação dy dx é chamada de notação de Leibniz. Se você comprar 3 livros de cálculo, provavelmente encontrará 3 notações diferentes para a derivada. O fato é que, dependendo do assunto, uma notação pode ser mais conveniente que outra. As notações mais encontradas para a derivada de uma função são dy dx, f' e f' de x. A notação de Leibniz às vezes também é bastante conveniente, por oferecer grande flexibilidade ao permitir tratar os símbolos dy dx exatamente como seriam tratados se fossem números ordinários. Por exemplo, se f de x igual a x², então a derivada é f' de x igual a dy dx igual a 2x, e que podemos escrever dy igual a 2x dx. Portanto, se pensarmos em f de x igual a x² como s igual a t², podemos pensar em ds sobre dt igual a 2t, como a variação da velocidade instantânea. Talvez você já tenha percebido que ao calcular a derivada para uma função do tipo f de x igual x elevado a n, a regra prática é: multiplique x pelo expoente n e reduza o expoente de 1, obtendo f' de x igual a nx n-1. Veja alguns exemplos. Fortunadamente, podemos, ao invés de calcular a derivada usando a definição, usar as fórmulas das derivadas das principais funções que já estão à nossa disposição ou pedir a um programa para calculá-las. Continuidade e diferenciabilidade. Já dissemos que o limite de uma função deve existir para cada valor de x, para o qual há uma derivada. Assim, deve-se ter cuidado para encontrar limites de funções, porque sempre devemos checar a continuidade. Por exemplo, como mostrado, o gráfico de uma função geralmente dá uma boa indicação se ela é ou não contínua, mas nem sempre essa inspeção visual é suficiente. f de x é contínua se o limite de f de x quando x tende para um ponto x0 é igual a f de x0. Então, vemos que a função à esquerda é contínua, mas à direita não é. Se a condição não é alcançada, a função é descontínua em x0. Vimos que o processo para se encontrar a derivada de uma função é chamado de diferenciação. Se uma função é diferenciável, então é contínua nesse intervalo. Mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. Por exemplo, veja na figura o f de x igual a módulo de x é contínuo em x igual a 0, mas não é diferenciável nesse ponto porque não é possível definir uma tangente naquele ponto. Uma função só é diferenciável num ponto se as derivadas à esquerda e à direita são iguais. Geometricamente, a não diferenciabilidade num ponto significa que a curva está quebrada, ou tem uma extremidade pontuda nesse ponto. Aqui, o que é importante notar é dado pelo seguinte teorema: se f é diferenciável em x0, então f é contínua em x0. Então, a diferenciabilidade pode ser pensada como uma propriedade mais nobre do que continuidade. Tão importante quanto lembrar esse teorema é lembrar que seu oposto é falso. Uma função diferenciável é contínua,
mas uma função contínua não necessariamente é diferenciável, como vimos no exemplo de f de x igual a módulo de x. Na verdade, há funções contínuas que não são diferenciáveis em muitos pontos ou em nenhum dos pontos. Por exemplo, a função de dentes de serra não é diferenciável nos cantos.